O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Hoje vamos embarcar em uma viagem pela história da educação ambiental no Brasil desde os anos 1970, para falar desta rica trajetória e sobre os desafios de implementação e sua importância na conservação dos biomas. Nosso 72º convidado no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucena Skradareski, é o biólogo e pedagogo Marcos Sorrentino. Ele é mestre em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutor em Educação pela Universidade de São Paulo e pós-doutor na área de Psicologia Social pelo Departamento de Psicologia Social e da Intervenção da Universidade de São Paulo, e em Educação Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Sorrentino é professor aposentado sênior do Departamento de Ciências Florestais da Exalc-USP e coordenou o Laboratório de Educação e Política Ambiental OCA na instituição até 2020. Atualmente é também vice-presidente do Conselho Deliberativo do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, FUNBEA. Entre abril de 2003 e junho de 2008, foi diretor de Educação do Ministério do Meio Ambiente, entre outras atividades na gestão pública na pasta e no terceiro setor ao longo de sua carreira. Marcos Sorrentino, seja bem-vindo ao Vozes dos Biomas. Obrigado. Que você compartilhe com a gente o seu conhecimento sobre o conceito e exercício de educação ambiental, falando sobre sua trajetória que te levou ao engajamento nessa área, tanto na administração pública como na academia. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Bom, eu sou professor, né, professor aposentado agora da Universidade de São Paulo. Recentemente eu recebi a notícia de ser professor visitante na Universidade Federal da Bahia e tenho toda a minha história de vida ligada à questão ambiental, ao movimento ambientalista e à educação. Então, eu, aos 18 anos, aos 15 anos de idade, meus pais mudaram para Embu das Artes, na Grande São Paulo, que é uma reserva não só de patrimônio histórico, mas de patrimônio ambiental também, com conexões com toda a mata de Caucaia do Alto, Ibiúna, e ali eu comecei a me interessar mais e me voltar mais para a questão ambiental. Fui fazer um curso de biologia, que era o único que trabalhava com ecologia, na graduação na Universidade Federal de São Carlos. Aí, logo no início, no segundo ano do curso de biologia, eu prestei pedagogia e fiz as duas graduações, em biologia e pedagogia, porque o interesse pela educação já foi se afirmando ligado à questão ambiental, que no curso de biologia não era tratado muito com essa perspectiva, era mais a formação do pesquisador da área biológica. E aí, simultaneamente a essas atividades acadêmicas, nas quais eu fui construindo a minha vida profissional, eu sempre tive uma militância muito grande, seja em movimento estudantil, seja no movimento ambientalista. Em 1977, nós criamos uma entidade ambientalista em São Carlos, chamada APAS, que é a Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos, e essa entidade já tem 44 anos, continua ativa. Então, a minha dissertação de mestrado, eu contei a história dos 10 primeiros anos da entidade ambientalista, refletindo sobre a importância da militância ambientalista, do ativismo ambientalista na formação ambiental, né? Então, a educação ambiental por meio da atuação, da ação direta, da defesa do meio ambiente cuja
gênese, cuja origem eu posso relacionar a essa vivência em Embu das Artes, com as pessoas de Embu das Artes que criaram a Sociedade Ecológica de Embu e atuavam em defesa dos animais. Então, essa é a minha trajetória que foi me levando para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e prestar concursos. Eu trabalhei na universidade, na Unesp, durante 3 anos, com formação de estudantes de psicologia, formação educadora, né, no campo da educação, e depois trabalhei 34 anos na USP, no campus de Piracicaba, nessa área de formação de engenheiros florestais, agrônomos, gestores ambientais, sempre com esse viés de educação e política ambiental. Eu gostaria que você falasse para a gente, né, o conceito, né, educação ambiental, porque muita gente acha que educação ambiental só se aprende dentro de 4 paredes de uma escola, né? E a gente sabe que não é bem isso, a gente tem vários tipos de formatos de educação. Queria que você falasse para a gente, explicasse o que é educação ambiental e como ela pode ser multiplicada, né? Quais são os formatos? Então, ontem eu estava num programa da TV Justiça e a pergunta deles e todo o tratamento que eles davam para a questão da educação ambiental era sempre direcionado à criança em escola. E eu fiz questão de mostrar que, inclusive, na legislação, desde a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, de 81, a Constituição Brasileira, a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, sempre enfatiza que a educação ambiental, para além da escola, também precisa ser feito por toda a cidadania, por todos os poderes e organizações que tenham alguma responsabilidade com a manutenção da vida, com a melhoria das condições existenciais de humanos e dos não humanos com os quais a gente compartilha esse planeta. Então, a educação ambiental é, acima de tudo, um convite e uma estratégia de envolvimento de cada um dos humanos, da cultura da nossa humanidade e de cada uma das pessoas, com a proteção da vida, com a conservação da diversidade e, mais do que isso, com a qualificação das nossas existências para que a gente tenha um desenvolvimento pleno e harmônico e sintonizado com a melhoria das condições existenciais de toda a vida nesse planeta. Um conceito muito importante para conhecer e para fazer educação ambiental é o conceito de natureza, mas não de natureza como algo externo, como algo como os animais e as plantas, ou como os ventos e as águas, mas natureza como sendo o todo, como sendo a vida em todas as suas formas de manifestação, inclusive nós como sendo natureza e a nossa subjetividade como sendo natureza e a busca da educação ambiental como sendo a busca do aprimoramento dessa natureza, da conservação dessa natureza. Se você pudesse falar um pouquinho dessa questão do ambiente não formal, informal, como é que isso, vamos dizer assim, potencializa a educação ambiental no Brasil? Tendo em vista que a gente está falando do Vozes dos Biomas, né? Há um antigo provérbio africano que diz: é preciso toda uma aldeia para educar uma criança. Essa compreensão mostra para nós que não há possibilidade de processo educador que ocorra apenas num local, seja ele a escola ou outro local que nós nomeemos como o mais importante para fazer educação ambiental. Tem alguns que dizem que é a mídia,
né? Se a mídia fizer a sua missão educadora, as pessoas estarão educadas ambientalmente. Isso há muito já se conhece que não é verdade. Há um arquiteto que escreveu um livro, Robert Sommer, que escreveu um livro chamado O Papel do Arquiteto, a Função do Design, e ele faz uma reflexão sobre o fato de nunca ter se falado tanto sobre meio ambiente como se fala nos dias atuais. E, no entanto, nunca se degradou tanto como se degrada nos dias atuais. Portanto, informação só não é suficiente, aulas e educação escolar apenas não é suficiente, é necessário informação, a atuação da mídia é necessário a escola e a atuação da escola é necessário, mas não são suficientes. É necessário a ação do sindicato, da associação de moradores, dos partidos políticos, das igrejas e das religiões de uma forma geral. Toda a aldeia, toda a sociedade brasileira precisa conspirar no sentido de inspirar a conservação, no sentido de incentivar e propiciar esse processo de transformação cultural, porque eu não tenho dúvidas, hoje nós precisamos de uma verdadeira revolução cultural para termos condições de conservar o meio ambiente, para termos condições de conservar a natureza e, dentro da natureza, a espécie humana. Se nós, enquanto espécie, não compreendermos isso e mudarmos profundamente a nossa forma de ser e estar no planeta Terra, nós não conseguiremos fazer educação ambiental e nem conseguiremos sobreviver no planeta Terra. Outras espécies virão e darão continuidade à vida no planeta Terra, mas a espécie humana, que é uma belíssima espécie, tem uma história interessantíssima de trajetória por este planeta Terra. Essa espécie, para conservar-se e valorizar a natureza como um todo, ela precisa transformar a sua cultura, transformar profundamente a sua cultura, substituindo valores que foram a nós ensinados, cultivados com a modernidade há pelo menos 500 anos, mas a gente pode até reportar para antes disso, e especificamente nos últimos 200 anos, valores que estão na contramão da conservação. Então, nós nos desenvolvemos dentro de uma perspectiva de enricar, né, de enriquecer, de ter bens materiais, de acumular, de consumir, significando, sinonimizando felicidade com bens materiais, com consumo. Né? O Gilles Lipovetsky tem um livro chamado Felicidade Paradoxal, e nesse livro ele fala: o paradoxo da felicidade como sentido de vida é que do consumo como sentido de vida é que quanto mais nós consumimos, nós não nos tornamos mais felizes. Então é essa busca de felicidade humana, de sentidos para a nossa existência, que precisa ser descentrada do consumo e centrada em outros propósitos existenciais. E a missão da educação ambiental e do movimento ambientalista, ecologista, é provocar a humanidade para fazer essa inversão cultural, essa transformação de valores que possibilite aí a continuidade da vida. Sorrentino, no tocante assim, à parte de políticas públicas, né, você poderia sintetizar para a gente o que nós temos, né, de políticas relacionadas à educação ambiental hoje no Brasil? Sim, tem muita política, muita, vamos dizer assim, há
muita legislação. Política pública não é sinônimo de legislação. Legislação é um dos instrumentos de política pública. Nós podemos dizer que nós temos muita legislação para a educação ambiental, que nós temos algumas políticas focadas na educação ambiental, mas nós temos, acima de tudo, uma lacuna muito grande na implementação de políticas que efetivamente promovam a educação ambiental da nossa sociedade, no Brasil e no planeta. Mas vamos focar aqui no Brasil e dizer que nós temos, desde a política nacional de meio ambiente, de 1981, uma enunciação muito clara da importância da educação ambiental. E isso se renova com a Constituição Brasileira em 88, com a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental de 99, com o Decreto Regulamentador de 2002, com a efetiva criação do órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental e o Comitê Assessor da Política Nacional de Educação Ambiental em 2003, em junho de 2003, eu estive presencialmente acompanhando a ministra Marina Silva e o ministro Cristóvão Buarque, quando eles instituíram aquilo que a lei previa, que é o órgão gestor da Política Nacional de Educação Ambiental, e hoje estamos acompanhando um absoluto desmonte. Não temos funcionamento do órgão gestor, não temos funcionamento da Comissão Nacional de Educação Ambiental, e isso vai repercutindo nos estados e municípios. Com maior ou menor grau de repercussão, os avanços que ocorreram desde 2003 na constituição das comissões interinstitucionais de educação ambiental em cada unidade federativa do país. Hoje nós temos CIEAs em todas as unidades federativas do país. A constituição de órgãos gestores, inclusive em prefeituras municipais, com a elaboração de políticas e programas estaduais e municipais de educação ambiental, em alguns casos criação de fundos voltados à educação ambiental, ou pelo menos carteiras de educação ambiental dentro dos fundos estaduais e municipais, e mesmo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é um outro refluxo nas políticas ambientais, que é a pequena quantidade de recursos indo para a área de educação ambiental, o que nos levou a criar o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, o FUNBEA, que é um fundo que nós chamamos de público. Ele é de caráter privado, mas é um fundo com finalidade pública e não estatal, ou seja, nós queremos o Estado dentro do Fundo Brasileiro. Quando ele foi criado há 10 anos, tivemos o Ministério da Educação e o Ministério do Meio Ambiente participando da criação, e ele continua essa sua trajetória, hoje com menor participação do Estado, mas a sua trajetória comprometida com financiar projetos de educação ambiental sintonizados com as políticas públicas de educação ambiental, porque a ideia é não pulverizar recursos, já que temos poucos recursos para fazer educação ambiental, que eles tenham sinergia, que eles sejam sintonizados, que não é ser igual, mas é contribuir para avançar o estado da arte e da educação ambiental. Esse é o papel da política pública, é juntar todos os atores, aqueles e aquelas que fazem educação ambiental voltada à preservação da vida silvestre, aqueles e aquelas que fazem educação ambiental relacionada à saúde ambiental, aqueles e aquelas que fazem educação ambiental relacionadas à política ambiental. Todas essas faunas que lidam com o campo da educação ambiental precisam dialogar construindo o que nós chamamos de política pública de educação ambiental. Há avanços e há retrocessos. Hoje nós vivemos um momento de muito retrocesso no campo da educação ambiental, o que nos dificulta olhar para a própria legislação e dizer ela é suficiente. Mas, de fato, ontem, inclusive, eu ouvi de uma jurista, de uma advogada da UAB de Santo André, que faz parte da Fiesp,
na área de educação ambiental, e ela fez esse depoimento. A legislação ambiental brasileira é suficiente, o respaldo para a legislação, para a educação ambiental na legislação existente é muito grande. Agora, o que falta é a efetiva implementação dessa educação ambiental pelo governo, mas não só pelo governo, também pelos diversos entes da sociedade, né? Nós temos as empresas que muitas vezes fazem uma educação ambiental para inglês ver, para adorar a pílula, e não uma educação ambiental transformadora, empoderadora, potencializadora da cidadania, para ela se apoderar do instrumental conservacionista e trazer para o seu cotidiano. Então, se nós fazemos uma educação ambiental só para ficar bonito na foto, só para publicar cartilhas, folders, vídeos, e não fazemos uma educação ambiental comprometida com o empoderamento das pessoas para que elas se transformem, modifiquem seus valores, sua cultura, seu comportamento, suas atitudes, isso não dá em nada. Sorrentino, agora eu gostaria que você passasse para a gente um pouco da sua experiência de chão, né? De experiências que você pode citar para a gente, de bons exemplos, né, de processo de educação ambiental, talvez em diferentes biomas. Tem muita experiência extremamente positiva acontecendo pelo Brasil, pelo menos desde os anos 70 do século passado. Então, nós podemos lembrar, o que me ocorre mais imediatamente é o movimento Arte e Pensamento Ecológico, que na década de 70, ele teve início acho que em 74, 75, com 2 ativistas, um deles morreu, o outro faz tempo que eu não tenho notícias, um chamado Emílio Miguel Abelá, um catalão, que veio para o Brasil, se apaixonou, um artista catalão, que era amigo do Rebolo, do Tarsila Amaral, conheceu os artistas mais famosos do Brasil e sempre trazia esses artistas para exposições sobre a temática ambiental, né, sobre a questão ecológica. E o Luiz Carlos Barros, que era um funcionário da Assembleia Legislativa de São Paulo e que publicava o boletim Arte e Pensamento Ecológico, que é um boletim muito interessante. Eu guardei por muitos anos a coleção desse boletim e não sei agora onde eu posso encontrá-la, mas é uma memória do movimento ambientalista e é uma ação educadora que influenciou muita gente. Eu mesmo, em 76, 77, em São Carlos, recorri ao movimento Arte e Pensamento Ecológico para nos ajudar a criar a Associação para a Proteção Ambiental de São Carlos. Eles nos ajudaram a contatar Cacilda Lanusa, que é uma pessoa que fazia uma peça de teatro muito bom, um monólogo muito bom. Então, assim, você pediu exemplos, né? Um exemplo muito forte é do movimento Arte e Pensamento Ecológico, especialmente com esse artista catalão que andava sozinho no viaduto do Chá em 1975 com um pirulito, um cartazete, protestando contra a poluição em São Paulo, sozinho. E na época havia censura, era plena ditadura militar, não podia o Jornal da Tarde saía com receita de bolo, o Estadão com poemas de Camões, e saiu a fotografia do Abelá com o cartazete, porque a questão ecológica não era vista como subversiva na época, né? E aquilo me despertou, eu, um molecote, né, 17 anos de idade, vi aquilo, falei, pô, é isso que eu quero defender o meio ambiente, eu quero ir para ação direta. Então, esse tipo de iniciativa existe diversas. Em 88, 89, se não me engano, eu fiz, a pedido do INEP, um estudo, um diagnóstico sobre iniciativas de educação ambiental no Brasil. E aí colhi iniciativas em Pedro II, no Piauí, um grupo de jovens, né, de uma cidade do interior do Piauí, um grupo de jovens se juntou para defender o meio ambiente, a natureza, fazer educação ambiental. Em Conceição do Araguaia, a CPT e o Sindicato de Trabalhadores Rurais unidos fazendo trabalho com os agricultores, conseguiram comprar com apoio nosso, de um projeto nosso,
um gerador e um vídeo para ir para locais distantes onde não tinha energia elétrica e projetar vídeos mostrando a importância da mata ciliar com computação gráfica, que era algo ainda que estava começando a existir. Então, nós temos muitas iniciativas por esse Brasil afora, extremamente significativas e pontuais, iniciativas que dependiam de meia dúzia de malucos, militantes, visionários, pessoas que percebiam que era fundamental essa luta, se estivéssemos num regime autoritário, como a ditadura militar foi no Brasil, ou em outras situações, porque isso foi acontecendo. Depois, em todo o processo de redemocratização do país, nós tivemos o avanço das organizações ambientalistas, e a Rio 92 foi um grande marco nesse sentido, quando nós começamos a ver aí organizações que eram só do campo social, que se preocupavam só com política institucionalizada ou com outras, o campo da saúde, se aproximando e fazendo essa fertilização cruzada, dinamizando as atividades de educação ambiental em todo o país. Então, eu poderia aqui nas memórias de velho ir trazendo diversas iniciativas que aconteceram em Alter do Chão. O WWF financiou muitas atividades interessantíssimas de educação ambiental participativa, com envolvimento, com compromissos de geração de trabalho e renda e melhoria de condições de trabalho. Eu lembro uma vez em Belterra, no Pará, eu dando um curso para professores, e alguns professores disseram, aqui em Belterra tem uma torre da NASA que os americanos usam para roubar informações do Brasil. Na hora, como eu sou primo do Carlos Nobre, eu liguei para ele e falei, Carlos, a informação que chega aqui sobre a torre que o INPE tem, o INPA, o INPE e a NASA tem aqui em Belterra, é que ela serve para roubar informações da Amazônia, para servir para os gringos. Isso, como é que vocês trabalham? Ele falou, Marcos, nós nunca tivemos tanta informação da Amazônia como nós temos agora. Essas torres são maravilhosas. Eu fui visitar uma próximo de Manaus, que o Antônio Donato Nobre era o responsável, né? E fiquei maravilhado, subir numa torre daquela, ver a floresta por cima, compreender as interações floresta-clima, como é que isso se dá, é algo absolutamente emocionante, educador, que deveria estar acessível a todos os professores e professoras, a todos os estudantes, para eles valorizarem a floresta, para eles compreenderem a floresta. Se emocionou, Marcos. Eles compreenderem a floresta em toda a sua riqueza. E eles, do INPE, do INPA, das instituições, nós das instituições da universidade, não conseguimos fazer essas informações e esse encantamento com as dinâmicas da natureza chegarem até toda a população. Então, hoje, quando nós criticamos os negacionistas do clima, quando nós criticamos os terraplanistas, essa ignorância em relação à importância da natureza, a necessidade de combater as queimadas na Amazônia, no Pantanal, falta-nos também uma autocrítica no sentido de nós compreendermos e trabalharmos mais para que essas informações cheguem à sociedade. A popularização do conhecimento científico é absolutamente fundamental.
E isso há uma grande dificuldade, não por falta de méritos do pesquisador X, Y ou Z ou da instituição W, mas por falta de uma política pública nacional comprometida com a popularização do conhecimento científico, por falta de uma política pública nacional que contrate pesquisadores focados na extensão, focados na comunicação científica. Então, nós menosprezamos alguns setores do conhecimento que são absolutamente relevantes para que haja um avanço da sociedade brasileira como um todo. Não adianta nós termos prêmios Nobel, os expoentes do conhecimento em física, em biologia, em ecologia, em botânica, se nós não tivermos a sociedade brasileira como um todo aprendendo e usufruindo da construção desses conhecimentos, que são conhecimentos de fronteira. A questão ecológica traz para nós o desafio da transdisciplinariedade, da transversalidade e da transgressão que precisa chegar a toda a sociedade. Eu fico muito tocado quando eu me apercebo do distanciamento, né? Eu fui te dar o exemplo de Belterra, da torre de observação do clima, e como que os professores e estudantes daquele município que tinha ao lado uma torre maravilhosa que podia cumprir um papel educador ambientalista permanente e continuado com aquela população, chegava a eles informações distorcidas a respeito do papel dessa torre. Então, iniciativas de educação ambiental nesse Brasil, Sucena, existem inúmeras, maravilhosas, com muitas fragilidades, porque a principal delas é a da escala. Elas conseguem fazer alguma coisa pontualmente, mas não conseguem se espraiar no tempo e no espaço. Nós precisamos de processos educadores ambientalistas que sejam permanentes, continuados, articulados e com a totalidade dos habitantes de cada território. Isso é um mantra, isso é um mote que nós precisamos enunciar para que os nossos gestores de políticas públicas persigam esse objetivo, porque senão nós continuaremos a fazer educação ambiental que enxuga gelo, que troca 6 por meia dúzia, que não consegue transformar profundamente o modelo organizacional das sociedades humanas e do Brasil em especial. Sorrentino, com relação assim, às regiões, a gente tem a Amazônia, temos o Cerrado, o Pantanal, né, a Caatinga, enfim, bioma marinho também, né? Recentemente também estava falando com pescadores artesanais, né, que são aqueles que estão lá na linha de frente, né, nessa fronteira de ecossistemas costeiros também, né? E como é que você vê esse regionalismo, assim, as populações locais fazendo essa educação ambiental, trazendo a sua própria, esse empoderamento, né, que você falou, né, de trazendo a sua narrativa. Isso é importante, não é? Como é que você vê, assim, talvez algum exemplo também dessa tua experiência, né? Isso é falar de educação ambiental popular. Eu lembro uma vez que eu enunciei para a ministra esse conceito de educação ambiental popular, e ela, como uma boa política que percebe que está sintonizada com a voz do povo, né, ela falou assim, mas popular não vai parecer para o senso comum que nós estamos diminuindo a qualidade da educação ambiental, dizendo que não é científica, não, é popular no sentido da educação popular, no sentido da educação comprometida com a totalidade dos humanos, com aquelas populações que hoje estão marginalizadas, que não têm acesso à cultura erudita, que não têm acesso aos bens que a sociedade acumula de vários tipos. E uma educação popular, uma educação ambiental popular é comprometida com a emancipação desses seres humanos, de todos os seres humanos. E essa educação ambiental popular comprometida com
com a emancipação humana, ela é uma educação ambiental do aprender fazendo, é uma educação ambiental que é vivenciada pelos distintos setores da sociedade humana. Então, fazer educação ambiental com pescadores, com skatistas, com as diferentes tribos que constituem a sociedade brasileira é fundamental. E ela não é feita com aula, com prescrição, isso pode, isso não pode, você está certo, você está errado. Ela é feita de forma vivencial, partindo da problemática que as pessoas estão envolvidas. Eu lembro uma vez na periferia de São Paulo, nós coordenávamos pelo Instituto Ecoar para a Cidadania um projeto a pedido da Prefeitura e do Banco Interamericano de manutenção da vida útil das obras de canalização de córrego. Né? Então, os engenheiros decidem canalizar o córrego, depois pedem para os educadores ambientais irem lá para manter a canalização, não estragar, para a população não jogar perua-kombi, sofá, roupa dentro do córrego que vai entupir lá na canalização. E aí nós, mesmo críticos em relação a essa abordagem, falamos, tem recurso, é uma oportunidade para nós irmos para lugares que nós não tínhamos recurso para ir anteriormente. E aí fomos para bairros da Zona Leste e da Zona Norte de São Paulo que estavam recebendo essas obras de canalização. E ao chegar a elas, né, íamos à população do local conversar com as pessoas e perguntar como é que elas viam o córrego, a questão da canalização, que soluções que elas esperavam, né, que propostas que elas tinham. E eu lembro de uma senhora que disse para os nossos técnicos que foram quase que dando de dedo, né? Foram para perguntar tudo, mas com uma moral internalizada de que a senhora estava errada, os moradores ali estavam errados de jogar roupa dentro do córrego, de jogar sofá. Eu lembro que até para atravessar o córrego tinha uma pinguela feita por entulho, né, que dava para atravessar o córrego. E essa senhora disse para nós, olha, moço, a gente aqui recebe muita doação de roupa. Roupa que a patroa dá, que a obra assistencial dá, tudo. Nós não temos guarda-roupa, não temos água encanada e não temos caminhão de lixeiro que passa na porta da nossa casa. Então, em outras palavras, ela disse, o rio funciona como caminhão de lixeiro, a gente joga e leva as coisas. Ao contrário de vocês que têm caminhão de lixeiro passando na frente da casa e que lidam com isso de forma tão alienada quanto nós, porque a gente não sabe para onde o lixo vai, qual é o destino dele, a gente simplesmente põe na porta sem sequer separar orgânico e não orgânico, separar para reciclagem, etc. E nós temos muito mais acesso a guarda-roupa, água encanada, etc. Então, esse exemplo que ela nos deu demonstra que para fazer um trabalho educador e ambientalista com aquela população, nós precisamos dialogar com a realidade daquela população. E ninguém dialoga melhor com a realidade de uma população do que aqueles e aquelas que moram naquele local e que fazem a ponte com o conhecimento erudito de mudança climática, de aquecimento global, de buraco na camada de ozônio, um tanto de coisas que exigem conhecimento de física, de química, de biologia, etc., que muitas vezes está distante do repertório e da preocupação cotidiana dessas pessoas. Mas esses mediadores que são legítimos naquele grupo social e, ao mesmo tempo, têm acesso ao conhecimento da complexidade que é a questão ambiental, podem fazer a ponte, têm legitimidade para construir junto um processo educador ambientalista que leve água encanada para aquela população, que tenha guarda-roupa no barraco dessas pessoas, que melhore as condições de moradia, que tenha caminhão de lixeiro, porque aí eles vão se comprometer conosco com a preservação do córrego, para que o córrego, inclusive, não precise ser canalizado e não tenha
problemas de enchente decorrentes dessa lógica engenheiresca que só soluciona o problema na ponta e não vai para as causas do problema. Então, os milhões que são gastos. E eu falei para o engenheiro de uma das empresas que fazia a canalização, e ele falou: Marcos, é verdade isso que você está dizendo, só que nós no Brasil ainda estamos na fase de canalizar. Países europeus, asiáticos, já estão desencanalizando, né? Já estão tirando, já estão revitalizando os córregos. Mas a gente ainda aqui, até por uma questão de fluxo econômico para o bolso das empresas, nós vamos canalizar para um dia fazer o que há de mais contemporâneo, que é revitalizar os córregos e trabalhar o processo educador no sentido da população manter as matas ciliares, fazer conservação do solo, não jogar lixo, entulho dentro dos córregos. É um processo educador que sairia muito mais barato do que essa trajetória de canalizar para depois revitalizar. Mas essa é a essência, é trabalhar com as pessoas, fazer processos educadores e ambientalistas apropriados à cultura local. E isso Paulo Freire já falou, um educador de nome internacional. No Japão, nós recebemos, quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, uma comitiva da Universidade de Tóquio e da cidade de Minamata. Depois, se você quiser, eu te conto um pouco mais dessa história. E eles estavam pesquisando no Brasil, queriam pesquisar, nós até indicamos algumas comunidades na Bahia, no Pará, para eles pesquisarem o que é felicidade. A busca deles era sobre o conceito de felicidade. E eu perguntei para eles a respeito, né, de qual era a fundamentação que trazia essa busca, e eles disseram que o grande educador que eles seguiam era Paulo Freire. É isso, eu só estava dizendo que nós temos que aproveitar o que há de melhor na nossa educação, no movimento ambientalista, e superarmos essa fase de intriga, de demonizar um ou outro, demonizar quem é de direita ou demonizar quem é de esquerda. Nós temos que ver o que tem de bom relacionado à conservação da vida, à melhoria das condições existenciais, seja a pessoa adepta da ideologia que for, das convicções que tiver, se ele é muçulmano, crente, evangélico ou católico, se ele é comunista, socialista ou capitalista, pouco importa. O que importa é que nós consigamos dialogar no sentido de enfrentar os problemas que nos afligem. E aí, quais problemas nos afligem? A fome, a miséria extrema, a degradação do meio ambiente, o compromisso da capacidade de suporte do ambiente para as gerações futuras, ou mesmo para nossas próprias gerações, né, para essa própria geração. É nessa direção que a gente tem que colocar o nosso diálogo, e não ficar nos grupos de WhatsApp, de internet, criticando um ao outro. Florentino, como potencializar, né, a conservação dos biomas por meio da educação ambiental? Né, como a gente tem essas diferenciações também, os nossos biomas são tão ricos, têm suas diferenças, né, e cada um no estágio que a gente vê que a degradação, infelizmente, né, logo no começo a gente estava falando a respeito disso, continua. Então, como potencializar essa educação ambiental para implementá-la de fato para essa conservação dos biomas? Eu teria pelo menos 9 sugestões para lidar sobre essa potencialização. Eu acredito que o tempo da entrevista não vai ser suficiente. Então, eu começaria pela primeira sugestão que eu tenho feito, que é a de encantar as pessoas com o seu próprio bioma. É o do maravilhamento, é o da contemplação. Nós precisamos promover experiências de imersão em cada bioma. A pessoa, o melhor guardião de um bioma é o morador desse bioma.
Então, o nosso primeiro público-alvo, o nosso primeiro sujeito de iniciativas de educação ambiental tem que ser o sujeito que habita aquele território, procurando comprometê-lo com o que tem de bom naquele território. A Hannah Arendt tem um texto muito bonito sobre educação, no qual ela fala que cada novo ser que chega a esse planeta, o nascimento de uma criança, é uma oportunidade única de recomeçar, é uma oportunidade única de superarmos erros, equívocos, dificuldades que tivemos ou temos tido. E a recepção dessa criança deve se dar, acima de tudo, por meio de atividades, de iniciativas que encantem essa criança com a vida. Então, ao invés de nós despejarmos 1 milhão de notícias ruins sobre as cabecinhas dessas crianças, pelo menos até o início da adolescência, nós precisamos, em primeiro lugar, encantá-la com a vida nesse planeta, para que ela, quando ver, né, todas as mazelas e degradações promovidas pela nossa humanidade ou por setores dessa humanidade, ela tenha o compromisso de defender aquilo que ela considera bom, bonito, positivo. Ela não queira devolver o bilhete de entrada. Ela fala, não, eu quero lutar por isso aqui. Então, eu falo muito, eu sou um pouco prolixo, mas o que eu te diria, em primeiro lugar, é comprometer as pessoas com a conservação da vida, com a beleza que tem a vida. Então, é necessário que o processo educador ambientalista propicie a todos, não só a classe média, não só às crianças, mas a todas as pessoas, experiências de natureza. Então, as unidades de conservação são muito importantes, os jardins, as praças públicas, todos os locais que possibilitam a pessoa compreender o que é o bioma, o que é ser morador desse bioma, o que é o planeta Terra, a conexão que existe entre o seu território e a conservação da Terra como um todo. A segunda sugestão que eu tenho feito é um apelo à razão. Se, por um lado, essa primeira lida muito com a intuição, com a paixão, né, com o envolvimento, com os sentimentos, por outro lado, é muito importante nós comprometermos as pessoas por meio do raciocínio, do lógico formal, do cognitivo, e aí levarmos nos processos educadores, ambientalistas, as informações, as oportunidades de aprendizado sobre os nexos de causalidade que levam à degradação socioambiental. Então, aí, a educação ambiental crítica, histórica, contextualizada, é extremamente importante. E é possível nós fazermos educação ambiental com um pé nessas duas canoas, com um pé no afetivo, no intuitivo, no sentimental, e o outro pé na razão, na lógica, no conhecimento científico. E isso é suficiente? Não é suficiente. A educação ambiental precisa se debruçar sobre outras dimensões que obliteram, que dificultam a efetividade da educação ambiental. Aí eu diria uma terceira dimensão é a das condições objetivas, das condições materiais que viabilizam a proteção do bioma. E aí, entre elas, a gente tem trabalhado aqui no laboratório que eu coordeno, na OCA, na Universidade de São Paulo, com 3 tríades de condições objetivas. Nós temos falado, a primeira tríade é terra, teto e trabalho para todos, né, que o Papa Francisco fala, terra, teto e trabalho para todas as pessoas, condições materiais mínimas de dignidade para cada um dos 8 bilhões de habitantes desse planeta. Você
propicia um patamar mínimo para cada um desenvolver as suas potencialidades na direção que quiser. Mas sem teto, sem terra para produzir alimento e sem trabalho para todos, nós não conseguiremos avançar. Depois a gente pode dizer, não, mas eu não quero terra para produzir, tudo bem, mas você precisa ter trabalho para poder consumir daquele que tem terra, produz e não tem um trabalho com carteira assinada, ou tem, bom, aí é outra conversa, não vamos aprofundar, senão não dá. Mas terra, teto e trabalho, a segunda tríade que nós temos colocado é saúde, educação e natureza, acesso público, gratuito, à saúde, à educação e à natureza. Aí tem um papel fundamental do Estado, que é equanimizar, é possibilitar a todos saúde, educação e natureza. A natureza é um elemento novo nessa tríade. As pessoas não consideravam o acesso à natureza como fundamental. E hoje vai se tornando mais claro do que nunca que a nossa saúde física e emocional está relacionada ao acesso à natureza. E a terceira tríade que nós temos trabalhado é o acesso à a comunicação numa perspectiva educadora, inclusive, a gente chama de educomunicação, né? A participação numa perspectiva popular, né? Não é a participação de receber a informação, mas é a participação da proatividade. E o terceiro elemento dessa terceira tríade é espiritualidade, que é um elemento que muitas vezes nós, ambientalistas, socialistas, pesquisadores, cientistas, negligenciamos, achando que espiritualidade é coisa de religiosos, né? Não, nós estamos falando de uma espiritualidade laica, compartilhada por ateus, agnósticos e religiosos de todas as filiações. Mas essa dimensão da espiritualidade guarda uma grande oportunidade de propiciar o questionamento das necessidades materiais simbólicas, a ressignificar propósitos existenciais. Então, essas três tríades precisam estar no repertório, essas ou outras, essas são as que nós definimos como importante, outros vão definir outros, mas o enfrentamento das condições materiais por meio de políticas públicas, por políticas locais, etc., que propiciem a cada ser humano desenvolver-se plenamente nas outras iniciativas que a educação ambiental deve ter. Mas então os grupos de educação ambiental precisam trabalhar com a melhoria dessas condições, precisam se juntar com os vereadores do município, com as organizações não governamentais, com os cidadãos e cidadãs mobilizados e interessados no comum, no bem comum, no bem viver, para conseguir conquistar condições que possibilitem o processo educador ambientalista. Como a gente está chegando aos momentos finais, eu gostaria que você também pudesse falar um pouquinho, né, arrematar a importância dos fóruns nacionais e fóruns locais de educação ambiental por todo esse Brasil, né? Já tive a oportunidade de participar de alguns e é realmente o encontro, né, de várias regiões, de vários biomas, né, nas falas, né, das personagens que estão por lá. Qual a importância, né, desses momentos, desses encontros? Tá bom. Tem um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza. O Spinoza, ele fala sobre o encontro, sobre o bom encontro, sobre a importância do encontro para potencializar o agir. A nossa potência de ação está diretamente relacionada ao encontro, ao bom encontro. O bom encontro não é aquele encontro que a gente só fala abobrinha, enche a cara e sorri. Ele é importante, mas não é isso. Tem bons encontros que são tensos, que são tristes, que a gente precisa resolver problemas, mas ele nos potencializa. Né? Os encontros, os fóruns de educação ambiental organizados pela Rede Brasileira de Educação Ambiental, os pré-fóruns organizados pelas redes que estão nessa malha de redes da Rede Brasileira de Educação Ambiental, são fundamentais. Eles
acompanham a história da educação ambiental no Brasil. Nós iniciamos os fóruns de educação ambiental no Brasil, em São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, com a SECAI, a antiga Coordenadoria de Atividades de Extensão. Fizemos o primeiro fórum, depois fizemos o segundo junto com a PUC, no campus da PUC da Rua Monte Alegre, depois fizemos no AMB, e aí eles ganharam dimensão nacional, várias organizações, a REBEA assumiu a organização dos fóruns brasileiros de educação ambiental, e vários aconteceram, estão acontecendo. Nós estamos agora nos pré-fóruns do 10º Fórum Brasileiro de Educação Ambiental, e eles guardam essa oportunidade de nós conhecermos essa diversidade que é o Brasil, essa característica de bioma, de culturas, de gente diversas que fazem educação ambiental em todo o Brasil, que enfrentam problemas em todo o Brasil, e ao dialogarmos nesses fóruns, eles nos potencializam não só para voltarmos para casa e qualificarmos ainda mais a educação ambiental que fazemos, mas nos comprometermos com ações de âmbito estadual, nacional e planetário. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos que não se faz educação ambiental no fundo do quintal só. Se faz a partir do fundo do quintal, mas compreendendo e se comprometendo com a educação ambiental planetária. Como é que a gente incide nas políticas públicas das Nações Unidas ou do Parlamento brasileiro? É por meio da compreensão da complexidade da educação ambiental e da conexão que existe entre todos esses fazeres. Quando o Banco Interamericano define que 1% de seus recursos para obras deve ser destinado à educação ambiental, isso é resultado de um movimento de pressão da sociedade brasileira e internacional para que o banco compreenda isso. Para ele compreender isso, nós precisamos dos foros de encontro da sociedade brasileira para falar sobre educação ambiental e dar o recado a todos os atores desse campo para eles fazerem a lição de casa e destinarem recursos, destinarem legislação, destinarem políticas de uma forma geral com todos os seus instrumentos para o campo da educação ambiental. Então, no meu ponto de vista, algo que nós estamos perdendo com o atual desgoverno é esse apoio e esse incentivo aos encontros nacionais, sejam nas conferências de meio ambiente, as conferências infanto-juvenis de meio ambiente, seja no apoio e na ação conjunta com a Rede Brasileira para a organização dos fóruns de educação ambiental, seja para outros encontros e iniciativas que brotam da sociedade brasileira, né? O brasileiro, a brasileira, as pessoas que habitam esse país são muito comunicativas, elas gostam de se encontrar, se elas tivessem condições financeiras, elas estariam o tempo inteiro se encontrando, conversando, e agora com o advento cada vez mais presente da internet, da comunicação virtual, nós vamos ter que fazer encontros virtuais também, né? Nada substitui o encontro presencial, o abraço, a conversa durante o cafezinho, tudo, mas nós temos que caminhar com o que temos, e hoje, durante a pandemia, nós precisamos continuar a nos encontrar para conversar, inclusive, sobre como superar a pandemia de forma estruturante, não superar apenas com a vacina. A vacina é importante, é necessária, ela vai nos dar um sobrefôlego, mas as causas estruturais que levam à pandemia e aos eventos que hoje nos isolam, nos distanciam, precisam ser enfrentadas, e elas estão na degradação da natureza.
Então, nós precisamos construir processos educadores, ambientalistas estruturantes para enfrentar a pandemia ou as pandemias, a findemia, como alguns falam atualmente, as mudanças climáticas, os eventos extremos e tantas outras causas de degradação que, se não forem enfrentadas, vão nos distanciar ainda mais dos bons encontros. Porque as pessoas aí não só têm dificuldade para se encontrar presencialmente, mas têm dificuldade interna, elas vão desanimando, elas não querem se comprometer com o comum, com o bem viver, para elas se potencializarem no sentido de querer lidar com as causas da degradação, com a melhoria do comum, para as outras espécies, para a nossa espécie, elas precisam de motivação. E essa motivação é a missão primeira da educação ambiental hoje. Gratidão, Sorrentino. Sou eu que lhe agradeço, Sucene, e lhe parabenizo. Eu acompanho os seus comunicados, os seus programas, a sua redação jornalística e lhe cumprimento pela sua qualidade e pelo seu compromisso continuado com essa causa que eu já vejo se manifestando com a sua presença em fóruns, em eventos de educação ambiental e depois com a reportagem, né, com a edição, com a produção de materiais importantes para a educação ambiental. Meus parabéns, Sucena, continue nessa luta conosco, porque nós precisamos de jornalistas comprometidos com a causa ambiental.